E para falar de eleições, nós vamos conversar ao vivo com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, direto dos estúdios da CNN Brasil, aqui em São Paulo. Governador, bom dia, seja bem-vindo à CNN. Bom dia, Rafael, bom dia, Stephanie, bom dia aos amigos que estão aqui nos escutando e nos assistindo, pela CNN. Governador, eu queria saber se o senhor acha que é, e se achar que é, por que um candidato à presidência da República mais viável do que o governador de São Paulo, o ex-governador João Dória, que venceu as prévias do partido? Olha, Rafael, quem tem que achar isso não sou eu e não é uma decisão individual. É o partido, é o conjunto de partidos políticos que vai tomar essa decisão. O PSDB tem a partir das prévias, a sua pré-candidatura estabelecida do governador João Dória, que merece todo o meu respeito e consideração. Eu quero participar desse processo, ajudando, me colocando à disposição, para discutir os temas que importam para os brasileiros, Um país que está aí numa divisão profunda política, que deixa de dar atenção para os reais problemas da população, com uma inflação que tem tirado o poder de compra da população, a falta de articulação política para aprovar uma reforma tributária que ajude a gerar competitividade para o país, para fazer deslanchar a nossa economia. A falta de diálogo no mundo político para permitir que o país consiga constituir condições para enfrentar os reais problemas da população. Então, eu estou me colocando à disposição, em condições de disponibilidade a partir da renúncia ao governo do Estado, do Rio Grande do Sul, depois de ter feito no meu Estado uma profunda transformação, um Estado que sequer conseguia pagar o salário dos servidores no final do mês, passou a ser um Estado que tem os maiores volumes de investimento da história recente do Estado em todas as frentes. Essa virada de jogo se deu num ambiente de diálogo e construção política. E eu coloco isso à disposição do meu partido, dos demais partidos, para colaborar onde entenderem que melhor eu possa ter essa colaboração, seja na liderança de um projeto, seja apoiando, ajudando a construir aquela candidatura que conseguir mostrar um caminho melhor para o futuro do Brasil entre essa polarização que a gente tem aí hoje. Governador, muito bom dia, obrigada por nos receber aqui também. Essa tem sido uma palavra constante, A gente vem conversando, o senhor vem atendendo a CNN, sempre se colocando à disposição em qualquer posição que esteja, para concorrer agora em outubro. O senhor, numa entrevista à Rádio Eldorado, se colocou como possível vice de Simone Tebet, do MDB, mas eu queria saber do senhor, se o senhor trabalha com algum prazo para bater o martelo com relação às eleições de outubro agora. O senhor pretende concorrer como cabeça de chave, como vice? Qual é o prazo que o senhor trabalha para definir a posição? Stephanie, é um momento em que nós temos que sentar, conversar, dialogar. É legítimo que cada um tenha a sua aspiração individual. Se todos se colocam nesse processo, é porque entendem que tem capacidade de liderar. E eu não discuto a capacidade de liderança da senadora Simone Tebet, por exemplo. O ponto objetivo é estarmos em condições de apoiar tanto quanto buscamos apoio. A política se faz desse jeito. Se a gente senta à mesa para buscar apoio, eu estou pronto para ser apoiado se houver entendimento de que eu deva liderar um projeto. Se houver um entendimento diverso de que outra candidatura melhor pode liderar um projeto alternativo, que na minha visão é a primeira via, essa história de terceira via, primeira via, não dá para a gente entender que as duas primeiras vias seriam essas que dividem o país. A primeira via é a que busca unir, a que busca somar forças. E se a gente quer unir e somar forças no Brasil, rompendo com essa polarização, tem que começar dentro do próprio processo político desses partidos que querem representar essa capacidade de união, sendo agregadores, os candidatos, os pré-candidatos dentro desse grupo de partidos políticos. Então, eu estou me colocando nessa condição para ajudar a partir de uma experiência acumulada de uma vida que, embora eu seja jovem aqui, tenho 20 anos aqui de vida pública, fui vereador, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito, governador do meu estado. Estou colocando essa experiência, essa trajetória aqui à disposição, somada à minha juventude, à minha vontade de mudar as coisas, para ajudar a construir uma candidatura alternativa, um caminho diferente para o Brasil promover essa união. Então, nós vamos, dentro desse grupo de partidos políticos, como eu disse, tanto quanto a gente busca apoio, tem que saber apoiar, se for o caso.
Governador, o senhor sabe melhor do que eu, porque integra o partido, que o PSDB tem alguma tradição em chegar bastante dividido a eleições gerais, né? Foi assim lá em 2002, com Serra e Tasso Gereissati, foi assim em 2006 com Serra e Geraldo Alckmin, foi assim em 2010 também, de novo com o ex-governador de São Paulo, José Serra, em 2014 um pouco menos, mas em 2018 de novo, não é? Como é que o senhor acha que o partido pode oferecer uma candidatura sólida, chegando aparentemente dessa vez mais fragmentado do que nunca, porque o senhor foi derrotado nas prévias para o João Dória e continua se colocando na condição de pré-candidato. Então, independentemente de quem seja o pré-candidato, o Dória que ganhou as prévias ou o senhor que se coloca como candidato, mesmo tendo perdido as prévias, que PSDB vai chegar à campanha? Que estrutura um partido tão dividido pode oferecer a seu candidato, governador? Bom, vamos lá, Rafael. A gente tem no PSDB um partido que não tem dono e que tem quadros. Se a gente tem, eventualmente, as disputas internas, é porque justamente o partido não tem um dono, alguém que mande no partido, e tem bons quadros à disposição, que mobilizam, né, forças políticas no seu entorno. Ao contrário do que a gente vê acontecer em outros locais, né? O próprio PT, depois de quantas eleições a gente vê novamente o ex-presidente Lula, quer dizer, Lula em 89, 94, 98, 2002, 2006, depois com o protagonismo que teve nas eleições seguintes ainda para eleger a sua candidata, volta em 2018, não consegue ser candidato e está aí novamente em 2022. Quer dizer, se em 30 anos não conseguiu fazer nada de novo nem no seu partido, o que de novo vai oferecer para o Brasil? Que futuro que pode ter aí? Né? Eu digo que o futuro é um caminho de ida, não de volta. Né? Não é uma volta ao passado que a gente busca nessa eleição, a gente precisa ir para frente. O PSDB tem quadros, tem discussão, tem bons debates internos, naturalmente tem, pelos quadros que tem, a possibilidade de discutir e, eventualmente, isso significa esta certa visibilidade a um processo de fragmentação, que não é fragmentação, é simplesmente a oportunidade dos debates internos, um partido que exerce essa democracia. Eu tenho convicção que chegaremos no processo de decisão com unidade. A política exercerá esse papel. Eu sempre dialoguei com os diferentes. Como governador do Rio Grande do Sul, eu construí apoio sólido na Assembleia Legislativa entre os diferentes, inclusive com uma relação respeitosa com a nossa oposição, com os sindicatos representantes de servidores, o que não significa consenso absoluto, né? Significa política feita com tolerância, com respeito, para focar em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. E é assim que eu estou nesse processo dentro do PSDB. Todo o respeito ao governador João Dória. Merece o nosso respeito, a nossa consideração pela sua capacidade de trabalho, pelas tantas qualidades que tem. Se houver um entendimento de que essa candidatura aglutina, agrega, vamos lá, estamos juntos. Quero ajudar o país a construir solução para os problemas. Não vou ficar atacando as pessoas nem de fora do meu partido, que dirá dentro do meu partido, que é onde eu me reconheço como agente político, onde eu posso dar a minha contribuição. Governador, direto de Brasília, nossa analista política Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Governador, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela entrevista aí para nós aqui da CNN Brasil. Quem critica a pré-candidatura de João Dória e se entusiasma com o nome do senhor, diz que com Dória o PSDB não conseguiu até agora entrar no jogo político, né? Levando em consideração os percentuais aí nas pesquisas eleitorais de intenção de voto. Mas Dória é o escolhido pelo PSDB pelas prévias. Como é que o senhor assumiria então essa posição de encabeçar, né, de ser o candidato do PSDB? As prévias valem menos do que uma decisão da executiva, do partido? O senhor disse que ninguém manda no PSDB. Então, o que manda no PSDB? O que impera no PSDB? É a executiva ou a decisão da cúpula do partido em realizar as prévias com boa parte dos seus filiados? O governador João Dória falou, e eu compartilho desse sentimento dele, lá em fevereiro, num evento promovido por um grande banco de investimentos, que o amor que tem pelo Brasil é maior do que por ele próprio e ele quer dar essa colaboração ao país.
e que, se tiver que apoiar alguém lá adiante que consiga juntar essas forças, estará pronto para apoiar. É o mesmo meu sentimento. É o mesmo sentimento que me embala nesse processo político. Nós precisamos colocar o amor ao Brasil, o nosso compromisso como cidadãos e na condição que estamos como agentes políticos para ajudar o país a sair dessa enrascada de ter que decidir entre caminhos que não apresentaram solução para os problemas reais do Brasil, que ficam num processo de enfrentamento um contra o outro, mais preocupados em destruir algo do que em construir algo para o Brasil. Eu acho que essa eleição precisa focar em construção mais do que em destruição. Eu não me contento em ver o clima que toma conta do processo político, em que as pessoas projetam ir para a urna num domingo apenas para votar contra alguém, para evitar um dos candidatos. A eleição acontece de 4 em 4 anos, é a grande oportunidade que o Brasil tem para decidir o que quer construir e não simplesmente o que ele quer destruir ou evitar. E é esse sentimento que o governador João Dória apresentou nessa manifestação dele de amor ao Brasil, que é o meu sentimento, que eu acredito é o sentimento da Simone, é o sentimento do Moro, com quem eu tenho conversado, Moro, Simone, conversei com ela ainda ontem por telefone, devemos nos encontrar em breve. Esse sentimento que deve ser a base para que nós possamos construir uma composição, uma coalizão de forças políticas em favor do país. E aí vamos ter que analisar, além da capacidade técnica gerencial para ser governante, que é necessário, não dá para simplesmente delegar para o posto Ipiranga absolutamente tudo. O governante é quem dá diretriz, é quem dá o caminho, precisa entender da administração para poder dar o norte, a orientação para o governo, precisa ter capacidade política para construir com o Congresso, respeitar a imprensa, precisa respeitar a sociedade sem debochar de movimentos sociais, sem atacar o próprio povo que representa na sua condição. Então, essa capacidade política é fundamental, mas precisa ter também uma capacidade fundamental, que é a capacidade eleitoral. E essa capacidade eleitoral depende da situação da eleição, depende do momento que o país está vivendo, para que a gente possa se conectar a esse sentimento da população. É um jovem ou uma pessoa de mais idade, um homem ou uma mulher, o que melhor pode conseguir gerar essa unidade das forças políticas e ter capacidade eleitoral? Esse entendimento eu acredito que os partidos políticos terão capacidade, maturidade, com a humildade de cada um, de sentar à mesa e construir a convergência em favor do futuro do Brasil. Agora, governador, qual é a chance, na avaliação do senhor, de estarem juntos no dia 2 de outubro, numa mesma chapa, seja lá quem for o cabeça e o vice, União Brasil, PSDB, MDB, esses partidos que têm discutido a eventualidade de uma coligação? É grande essa chance? O senhor acha que ela é reduzida por enquanto? Acho que é grande a chance. Eu percebo nas conversas que tive até aqui e que tenho incrementado ao longo desses últimos dias, esse mesmo sentimento. Eu brinco que estamos na mesma vibe, estamos em sintonia, estamos na mesma direção. É claro que é legítimo a cada um individualmente, pela sua aspiração pessoal, se colocar numa posição como candidato para liderar o projeto político. É legítimo que cada partido queira protagonizar esse processo político também. Os partidos políticos grandes que são MDB, União Brasil, PSDB, têm legitimidade de aspirar a protagonizar, serem os líderes de um projeto político para o país, mas entendo que todos estão imbuídos, no final das contas, de um sentimento maior, que é como cidadãos, como brasileiros. Não dá para fazer com que o Brasil vá para essa eleição simplesmente querendo destruir um lado, evitar um candidato, a mudança do nosso país se dá de diversas formas, mas a grande pode ser até por postagens nas redes sociais, que as pessoas manifestam as suas insatisfações, mas postar na rede social todo mundo pode todos os dias. Eleição é uma vez a cada 4 anos. Uma vez a cada 4 anos para o povo decidir o que quer construir e não simplesmente o que ele quer evitar. Essa oportunidade não pode ser desperdiçada e a gente precisa ter condição de construção coletiva entre esses partidos políticos, e eu percebo sim disposição, disponibilidade de todos nessa direção. Na hora certa vai acontecer a reunião dessas forças de centro.
Governador, obrigada por nos atender. Agora, Daniel Adjuto, aqui de São Paulo. Todo mundo tem pergunta para o senhor. Daniel Adjuto vai chegando para cá também. Governador, muito bom dia. Obrigado pela entrevista. Até aproveito aqui para já convidar todo mundo a acompanhar o Live CNN logo mais às 11 horas da manhã. E já fazendo essa abertura aqui no Novo Dia, eu pergunto ao senhor, governador, muito se fala nesse nome da terceira via ou como primeira via, como o senhor prefere. No entanto, a população como um todo não está tão atenta a essas mudanças que estão ocorrendo nesse momento, e isso reflete inclusive nas pesquisas segundo cientistas políticos com quem a gente conversa. Qual é, de fato, a proposta da terceira via ou primeira via, como o senhor prefere? Qual é a grande bandeira para acabar com a polarização? Seria, por exemplo, o fim da reeleição? Está nessa lista de propostas dessa alternativa a Lula e Bolsonaro? Daniel, é natural, as pessoas estão preocupadas agora como é que elas colocam comida na mesa, num cenário de inflação e de desemprego ainda muito alto no país. A preocupação até há pouco tempo era com a pandemia, era com a vida das pessoas. Elas sobreviveriam a um vírus com o qual nós ainda estamos aprendendo a lidar mundialmente, todos nós. Então, as preocupações são outras, as imediatas da população brasileira. O tempo político para a população em geral ainda não chegou, está no cenário dos partidos, discutindo composições e discutindo as ideias que devem embasar um projeto. Também sinto a falta, entendo que as discussões estejam muito sobre as pessoas, mas elas vão começando a se debruçar sobre os temas. E qual é o grande tema para o Brasil, né? Na minha visão, é como é que a gente gera crescimento sustentado no país. O Brasil teve em 2015, em 2016, a mais profunda recessão da nossa história. O país retrocedeu quase 8%, 2 anos consecutivos. Nunca tinha acontecido isso na história do Brasil. Em 2017, 18, 19, o país cresceu de lado, 1% por ano. Depois, em 2020, com a pandemia, recessão novamente. Crescemos no ano passado, mas neste ano que o mundo está crescendo, né, as economias emergentes projetam aí crescimento, as economias mais desenvolvidas também crescimento, mesmo que ainda tenham que lidar com inflação. O Brasil, pelos nossos problemas domésticos, está aí com uma projeção de estagnação ou até de recessão nesse ano. Não dá mais para ter outra década perdida. O Brasil precisa crescer, gerar emprego, renda, né, aumentar o poder de compra da população, e para isso precisa ter foco nas reformas estruturantes que ajudam o país a destravar a sua economia para gerar esse espaço de crescimento econômico, sem esquecer de cuidar das pessoas, né? Não adianta olhar apenas teto de gastos, é importante teto de gastos, mas tem que olhar o teto das pessoas também, por exemplo. Então tem que ter programa de desenvolvimento econômico com responsabilidade fiscal e sensibilidade social. O que não dá é para permitir que se estabeleça uma falsa dicotomia, como se responsabilidade fiscal estivesse de um lado e sensibilidade de outro, como se tivesse uma opção entre uma coisa e outra. O caminho que o Centro Democrático tem que apresentar, e vamos apresentar certamente ao país, é o caminho que busca essa conciliação. Como é que você melhora o ambiente econômico com responsabilidade com as contas públicas e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade de cuidar de quem mais precisa, de uma população que precisa ser atendida com serviços básicos, essenciais, que tem essa sensibilidade por parte do governo. Eu me orgulho muito de ter, no Rio Grande do Sul, atuado fortemente para virar o jogo de um Estado que estava quebrado, que paga as contas em dia, reduzimos os impostos. Agora há pouco estavam falando aí do combustível, do preço do combustível, etanol e gasolina. No Rio Grande do Sul, a gente conseguiu reduzir o preço da gasolina em janeiro e fevereiro deste ano. Depois a gente tem o problema do petróleo aí, com o crescimento do preço do barril, mas com redução de impostos. O Rio Grande do Sul reduziu em cerca de 20% o imposto da gasolina, né? Era de 30%, caiu para 25%, e sem quebrar, sem ameaçar as nossas contas. Por quê? Porque reformamos, organizamos o Estado, diminuímos as nossas despesas e abrimos espaço para poder reduzir impostos, reduzindo o custo de vida para a população. Dá para fazer política com diálogo, com respeito e, ao mesmo tempo, com firmeza para enfrentar os problemas reais do povo brasileiro. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, muito obrigado pela visita aqui ao estúdio da CNN em São Paulo. Governador, um bom dia ao senhor, bom trabalho, até a próxima. Valeu, obrigado, Rafael, obrigado, Stephanie, e a todos os amigos da CNN. Valeu, bom dia.